Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, Cofesse, Grupo GP Exclusive, toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV, mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária, com sonhos não se brinca. Construtora Aliança, aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora, elevando padrões, construindo o futuro. Mais Construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Olá, bom dia. Sábado, 2 de abril, começa agora mais um Tambaú Imóveis e Negócios. E aí, já declarou o imposto de renda? O prazo está se aproximando e nós vamos te contar quais são os requisitos para fazer essa declaração. Ao vivo, eu recebo aqui com muito orgulho e honra o contador presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, Rômulo Teotônio, e também o contador especialista em contabilidade tributária, Rogério Fernandes. Os empreendimentos das maiores construtoras imobiliárias da Paraíba você encontra aqui no, claro, giro de ofertas do Tambaú Imóveis e Negócios. E ainda, o presidente do Cofesse, João Teodoro, fala hoje sobre pets em domicílio. Olha, choveu nessa pandemia, você tem essa dica perfeita, aguarde. Participa, claro, manda tua mensagem no nosso número de WhatsApp, 83 para quem está fora de João Pessoa, da Paraíba e do Brasil, 998542857, eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Termina agora, no dia 29 de abril, o prazo para acertar as contas com o Leão. Na Paraíba, apenas 30% dos contribuintes estão em dia com a receita. Veja só que coisa, hein? Se você ganhou mais de que R$ 28.559,70, eu vou repetir, R$ 29.559,70 no ano passado, 2021, tem obrigação de declarar. Acompanhe a matéria. Praticamente tudo que é público que a gente usufrui, desde uma vacina até a manutenção da mobilidade urbana na cidade, tudo isso tem um valor. É tudo pago com impostos. Não existe estado nenhum que funcione sem o pagamento de tributo. O Estado atende você com saúde, com educação, com transporte, com rodovias, enfim. É preciso que esses serviços sejam financiados. E é chegado o período de declarar o imposto de renda. É aí que o Dalmo já fica atento, separa tudo. Eu reúno as documentações necessárias e vou encaminhando para o meu contador. Há prevenidos, assim como ele, com toda essa antecedência aqui na Paraíba. 30% já declararam, mas quem deve fazer isso? Aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. É a grande maioria está nessa regra. Mas além dessa regra, você tem aqueles contribuintes que receberam rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, contribuintes que tiveram bens e direitos até 31 de dezembro de 2021, acima de R$ 300 mil, contribuintes que fizeram aplicação em ações, bolsa de valores de uma forma geral, contribuintes que tiveram apuração de ganho de capital
contribuintes que tiveram receita bruta de atividade rural superior a R$142 mil, contribuintes que usaram isenção também no ganho de capital, porque tem uma isenção para o ganho de capital, onde você pode adquirir um imóvel, vende seu imóvel e compra outro num período de 180 dias, aí você tem direito a uma isenção. Então, esses contribuintes estão, de uma forma geral, obrigados a declarar. E atenção aos prazos. Esse ano nós temos aí o prazo até 30 de abril, lembrando que nos 2 anos anteriores, por conta da Covid, esse prazo foi prorrogado, mas esse ano permanece o dia 30 de abril como o último prazo de entrega da declaração. Pois é, no programa de hoje vamos discutir quais são os requisitos para fazer a declaração de imposto de renda. E para nos ajudar, claro, a tirar todas as dúvidas sobre esse assunto tão importante, estão aqui comigo ao vivo, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, Rômulo Teotônio, e também o contador especialista em contabilidade tributária, Rogério Fernandes. Você que está nos assistindo agora, quer perguntar, quer participar algo sobre esse tema, então anota aí através de mensagem só pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é 998542857. Já estou recebendo muitas perguntas, muitos abraços e beijos. Pode continuar mandando, mas vou repetir o número: 998542857. Bom dia, doutor Rogério, bom dia, doutor Rômulo. Aqui vocês já estão virando sócio aqui do programa. Matéria altamente preocupante, porque 30% não é brincadeira, dito aí pelo nosso representante da Receita Federal na Paraíba. Muita gente durante a semana fez assim, encheu as nossas redes sociais, telespectadores, internautas, e a gente fez aqui um compêndio, Rogério e nosso amigo Rômulo, para que a gente possa estabelecer aqui um critério de pegar as perguntas que contemplam todo mundo. A Carla, que mora em Tambaú, ela foi contemplada com a pergunta que mais ou menos na matéria esclareceu, mas eu acho que a gente deve pegar uma pessoa também como do ramo, que é o contador, para esclarecer. Ela botou: quem está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício 2022, ano calendário 2021? Diga aí, Rogério, obrigado e bom dia novamente por estar aqui conosco. Bom dia, Rômulo Soares, Rômulo Teotônio. Então, bom dia a seu público, seus telespectadores. E só, Rômulo, como o delegado acabou de falar aí na matéria, aquelas são basicamente 8 possibilidades de entrega do imposto de renda, de obrigatoriedade de entrega. Primeira questão do rendimento tributáveis, no limite superior a R$ 28.559, os isentos não tributáveis. Agora que eu trago um alerta, que tem uma possibilidade também, principalmente você que fez aplicação em renda variável, em bolsa de valores, seja em ações e fundos de investimento imobiliários. Mesmo que você não tenha obtido nenhum resultado nessas operações, teve prejuízo, enfim, você não teve ganho nenhum, o simples fato de você ter feito essas operações, você está obrigado a declarar um imposto de renda. E a Receita, ela tem uma declaração que as corretoras são obrigadas, chamado dedo duro, que elas fazem uma retenção muito pequena, 0,02% do valor das aplicações, exatamente para informar isso à Receita Federal. Então, muito cuidado a você que fez aplicação em bolsa de valores. Outra coisa importante é você que fez a isenção que o delegado falou aqui, em relação àquela isenção que você faz a venda do imóvel dentro de um prazo de 180 dias, você adquire outro imóvel com isenção. Muito cuidado. Você precisa encaminhar esse documento através do GCAP, demonstrar isso lá dentro, mesmo não pagando o imposto, e fazendo essa informação para a Receita Federal para que você possa consolidar essa isenção. Cuidado que se você não fizer isso, você pode ter problema e perder, inclusive, a isenção. Outro ponto importante que ele falou aqui é em relação ao ganho de capital. O ganho de capital ele se dá basicamente hoje muito, uma operação que dá muito ganho de capital é venda de imóvel. Então, se você teve uma operação de venda de imóvel e teve um ganho de capital, precisa também declarar um imposto de renda. Importante dizer que de todas as possibilidades, se você tiver apenas uma, você está obrigado a declarar um imposto de renda. Muito importante essa sua
complementação e esclarecimento, Rogério, porque com toda certeza as pessoas que estão nos assistindo, e não são poucos, chegando muita pergunta, muita foto que está assistindo, contadores, advogados, estou vendo aqui as pessoas e essas dúvidas são recorrentes. Mas eu quero, antes de continuar o programa, mandar um grande abraço ao jornalista Everton Correia, que se desligou aqui da TV Tambaú, um parceiro que construiu agora essa matéria que a gente assistiu. Um grande abraço de todos que fazem o Tambaú Imóveis e Negócios e meu, como jornalista, seu colega, que com toda certeza você vai alçar novos voos e conseguir conquistar o sonho da sua vida. Um abraço, Everton. Vamos sentir sua falta. Rômulo, muita gente interagiu aqui. Primeiro, parabenizá-lo pela gestão que está fazendo à frente do CRC Paraíba, super elogiada, e dizer que não é à toa você estar lá, porque realmente você é uma pessoa, um profissional de escola competente. A pergunta que não quer calar aqui da Marina, dos bancários, é o seguinte: a pessoa física desobrigada pode apresentar declaração de ajuste anual? Porque tem as pessoas que não atingiram os requisitos que foram falados aqui pelo secretário da Receita, pelo doutor Rogério, mas elas, em algum momento, são obrigadas a fazer a declaração. Obrigado pela presença, meu xará. Muito bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Rogério. Está dividindo aqui com a gente. Bom dia a todos os seus espectadores. Uma satisfação estar mais uma vez aqui no seu programa, Rômulo. Falar para você que isso é importante, inclusive, para os profissionais autônomos, né? Que eles, os rendimentos não assalariados, que ele acaba ali tendo uma forma de comprovação de renda, quando ele precisar, naturalmente, aí comprovar junto a instituições financeiras, alguma forma de rendimento. Então, ele que teve um rendimento de trabalho não assalariado e não atingiu os 28 mil lá, ele pode sim estar fazendo essa declaração e ter esse documento com ele para essas ocasiões e outros que ele precisar. Desde que também ele dê causa, né, no sentido, ele não está isento. Aí, por algum motivo, algum desses requisitos ele teve que fazer, receber um imóvel, sei lá, fez alguma transação. Perfeito, ele pode fazer, o programa é aberto. E como bem frisou o Rogério, né, independente também, como hoje está muito comum investimento em bolsa de valores, independente do valor, está obrigado a fazer. Então, se você teve qualquer investimento lá na bolsa, você estaria obrigado, né? E as pessoas que não estão obrigadas, querendo fazer sua declaração, pode também, né? Você estava lá, vinha declarando, você estava assalariado e por algum evento você não está mais recebendo, quer continuar prestando sua declaração, pode fazer também. O que tem que atentar é a questão da evolução patrimonial, né? Muitas pessoas fazem por conta própria. Você tem lá, vamos supor que você tenha 100 mil de bens, aí você no ano seguinte passa a ter 130 mil de bens e não teve rendimentos, fica estranho, né? A Receita Federal faz esse acompanhamento, essa evolução, então é importante você estar aí também de olho nisso aí. O Carlos de Tibiri está nos assistindo, obrigado, Carlos, e ele contribuiu com uma pergunta muito interessante. Todo mundo quer saber sobre desconto, né? O que é que pode, o que é que não pode. E a pergunta dele é o que é considerado como opção pelo desconto simplificado, que ele quer entender um pouquinho para ver se ele está dentro de ser beneficiado com desconto. Ok, o desconto simplificado, nós temos dois tipos de declarações. A declaração completa, que é aquela que você teve despesa com instrução, você teve despesa com saúde e todas as possibilidades de dedução que a legislação permite. Então, essa é para esse perfil de contribuinte. Aquele contribuinte que não tem despesa a deduzir no imposto de renda, ou seja, não abater, não teve gasto com saúde, instrução e as demais dependentes, essa coisa toda, ele pode optar pela simplificada. A simplificada, ela tem um desconto padrão, tá? Que vai de 20%, que tem um limite, 16.700 e alguma coisa. Então, esse é o desconto que você não precisa abater nenhuma despesa. Então, imagine o contribuinte que não tem nenhuma despesa com instrução, não tem dependente. Então, o mais indicado, em princípio, para ele é a simplificada. Recibo médico ainda é desconto? Recibo médico, toda a parte de despesa médica, plano de saúde, tudo isso é dedutível. Previdência privada também é dedutível, tem um limite para isso. Gasto com instrução próprio do dependente, o próprio dependente também é uma possibilidade de dedução. Ou seja, se você não tem essas despesas, então o mais indicado é a simplificada, tá? E outra coisa, a simplificada,
de certa forma, você não precisa guardar por 5 anos, que é o prazo de prescrição, toda essa documentação que dá amparo à dedução. Por exemplo, recibo médico, toda a comprovação dessas despesas. Então, como o próprio nome diz, é simplificada, você tem um limite, então você aí, o contribuinte não tem que se preocupar muito com a melhor forma. Eu sempre oriento que ele vá, se ele tem alguma despesa, ele vá lançando, o próprio sistema já vai, ao lado, você observar no próprio programa, ele já vai apontando qual é a melhor forma de declaração, se é simplificada ou a completa. Mas, em suma, é isso, ou seja, a declaração simplificada é um modelo de declaração que não precisa você comprovar as despesas que são dedutíveis, a exemplo de saúde, instrução, despesas que a lei permite que seja deduzido para efeito do imposto de renda. O Benedito de Guarabira, ele disse que tem 70 anos e fez uma pergunta um pouco extensa. Eu tentei reduzir um pouco a pergunta dele, Ron, mas mais ou menos o seguinte: o desconto simplificado substitui a parcela de isenção referente a rendimentos de aposentadoria recebidas por contribuinte maior de 65 anos? Se substitui, não. Ele tem essa parcela de isenção pela idade lá e ele pode, além dessa parcela de isenção, entregar no modo simplificado. Muita atenção que as pessoas que têm, porventura, essa rendimento que ele é isento, né? Ele só tem direito a esse limite por ano, né? Porque às vezes a pessoa tem 2 fontes pagadoras e todas 2 lá, como elas não se comunicam, não se conhecem, todas 2 vão colocar esse valor como isento. Mas essa isenção é pessoal, é sua. Então, não é independente da fonte pagadora, você só pode colocar um desses valores como isento, os demais você tem que colocar como rendimento tributável. E assim você não vai cair em malha fina, porque você não vai ultrapassar esse limite legal aí da rendimento isento para os maiores de 70. A gente vai, Rogério, a um intervalo comercial, mas muita gente aqui falando sobre exclusão de desconto, de despesas de condomínio, taxa, imposto, aluguéis. O cara tem uma série de perguntas que está chegando aqui. Daqui a pouco a gente responde, aguarda aí um pouquinho. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Você me segue, eu lhe sigo de volta. Lá você vai encontrar tudo sobre os programas anteriores, os programas futuros. Eu também dou umas dicas de filme, o que está acontecendo, todas as matérias que eu acho que é interessante para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Eu vou para uma pausa, né, da nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permanece aí com a gente, não troca de canal, porque voltamos já já. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Vamos voltar a viver uma das maiores competições do Brasil, que cresceu e chegou na 10ª edição seguida. 9 estados e milhões de pessoas apaixonadas, tirando de dentro do peito o grito de gol e do orgulho de ser nordestino. Se prepare, vamos viver mais que clássicos, grandes histórias. Copa do Nordeste no SBT, ao vivo, imperdível. A Copa dos Clássicos é aqui. Copa do Nordeste. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com betsul.com. Venha para o PagBank. Invista no CDB que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. O Tambaú
Imóveis e Negócios está de volta. Que tal morar num empreendimento bem localizado, próximo de tudo, perto de grandes magazines, supermercados, padarias, farmácias, escolas? Pois é, estou falando do empreendimento La Suíça. Vou repetir, La Suíça. O que é isso, Romulo? É o residencial La Suíça, é um empreendimento sensacional, simplesmente assim. E possui apartamentos de 2 e 3 quartos, suíte, varanda, WC social, sala para 2 ambientes, cozinha, área de serviço, vaga de garagem, e no térreo é muito mais interessante porque tem novidades. Como é que eu faço para conhecer tudo isso? O melhor de tudo ainda é o preço desta unidade. É uma oportunidade. O que quer dizer com isso? A partir de R$149 mil e eu ainda tenho um brinde. E TBI, cartório e registro, tudo incluso. Você não vai pagar nada na prefeitura, o prefeito vai agradecer. Você não vai pagar nada no cartório, que é a sua escritura, e o registro do seu imóvel, que com toda certeza varia aí tudo isso de 5% a 6% do valor do bem. Pois é, corra e aproveite essa oportunidade única. Faça como muitas pessoas já fizeram, transformaram sua vida com o sonho da casa própria. Liga agora, 83, para quem está fora de João Pessoa, da Paraíba, ou quem está nos assistindo aqui ao vivo no portal t5.com.br, o número, anota aí, 98677-2008. Eu vou repetir, 98677-2008. Ou acessa lá, fkimóveis.com, que você vai ver todas as outras opções. Siga também a FK no Instagram em @FK_imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Um dia muito importante para você refletir. O momento de lembrar a importância do diagnóstico de pessoas e do acompanhamento, porque muitas vezes, eu quero dizer isso a você, as pessoas, quando tem crianças que tem alguma coisa que você percebe, não fica com coragem de diagnosticar. E o diagnóstico vai afetar diretamente o seu rendimento. A Thaís Alencar, ela traz uma reportagem muito interessante sobre o tema. Acompanhe. Luan e Lucas são irmãos gêmeos. Eles parecem que se complementam, são unidos e, apesar das semelhanças, as diferenças também são respeitadas. O que tem de mais legal aqui, o que você mais gosta de fazer? Jogar jogos, assistir vídeos e assistir às aulas. Luan, me diz uma coisa, o que você acha mais importante? Fazer exercícios e se alimentar bem. Os garotos são autistas e aprendem desde cedo que a condição de saúde não deve ser tratada como um fator limitante na vida deles. Quando os meninos fecharam o diagnóstico, eles estavam com 3 anos e meio. Não foi fácil, né? Eu digo que quando a médica me deu o diagnóstico, eu saí de lá chorando até em casa, né? Então, assim, muitos dizem que foram para luta, eu não fui, eu fui para a luta. 4 anos atrás, essa ONG funcionava com 30 crianças inscritas. Atualmente, são 80 associados e uma lista de espera de mais de 100 pessoas que aguardam o momento de também poderem participar dessas atividades. A gente vê que muitas pessoas, caramba, está aumentando muito o número de autistas, mas é porque a conscientização, ela está funcionando. Então, estão reconhecendo, estão correndo para o tratamento e quanto mais cedo vier esse reconhecimento, melhor, porque a gente vai ter a autonomia e a independência dessa criança. Esse ano a campanha que a gente traz é lugar de autista em todo lugar, e é em todo lugar mesmo. E a gente, cada vez mais, quem estuda o autismo, quem propaga o autismo, né, tem que trazer essa verdade à tona, né? Lugar de autista em todo lugar e com tratamento de qualidade. Coisa linda, né? E se você tem interesse de ajudar a Associação Integrada das Mães de Autistas da Paraíba, uma associação séria, é só entrar em contato com Elaine Araújo. Ela tem
um WhatsApp, que você bota o 83 para quem está fora de João Pessoa da Paraíba, 99813 5707. Vou repetir, 99813 5707. Lembrando que para celebrar a data de conscientização do autismo, hoje à tarde, que é sábado, dia 2, a partir das 4 horas da tarde, acontece uma caminhada na saída do busto de Tamandaré. Se você quiser participar, o convite está feito. Os requisitos para o imposto de renda da pessoa física e jurídica, você sabe quais são os detalhes? Sabe não? Então envia suas dúvidas, envia suas perguntas, seus beijos, seus abraços. Está chegando muita contribuição. O número do nosso WhatsApp é 99854-2857. Obrigado pela sua grande audiência. Muitas perguntas. A Carmen, que mora em Patos, a Neta, que mora no Sertão, muita gente com dúvidas. E eu pincelei uma das perguntas aqui, que foi durante a semana na internet. O contribuinte que opta pelo desconto simplificado pode excluir as despesas com condomínios, taxas, impostos em relação a aluguéis recebidos? Sim ou não? Sim. Na realidade, o cálculo do imposto no regime simplificado, para esse caso específico, ele começa a partir da dedução. Digamos que você tem lá um aluguel de R$10.000 e você teve lá um custo. Logicamente, você tendo efetivo o custo disso, ou seja, o locador ele está pagando essas despesas que você acabou. Taxa de administração, condomínio, tudo isso. Então, ele pode sim, R$10.000, eu tive lá R$500 de despesa, eu posso abater esses R$500 e eu começaria a fazer o cálculo, ou seja, eu oferecia a tributação sobre 9.500. Essa é uma situação que você pode sim. Ocorre também, Rômulo, quando as pessoas recebem o RRA, que é o rendimento recebido acumuladamente. Isso se dá muito nas causas trabalhistas, nas questões de revisão de pensões, de aposentadorias. Então, você também pode utilizar o abatimento lá, você tem gastos lá com honorários advocatícios. Só um cuidado que você tem que ter, porque esse tipo de rendimento, ele tem rendimentos tributáveis e rendimentos não tributáveis. Então, você precisa proporcionalizar isso. Se não, paguei lá numa causa que eu tive um rendimento recebido acumuladamente, são rendimentos de vários exercícios anteriores, e eu tive um gasto lá com advogado de R$10.000. Metade disso, ou seja, desse rendimento que eu recebi, é tributável. Então, isso quer dizer que eu posso abater R$5.000, a metade da despesa que eu tive com o advogado para ter esse rendimento. Então, não é o fato de você declarar na simplificada que você não possa abater. E aí vem o que você já perguntou aqui para o Rômulo, Teotônio, a questão lá da parcela de isenção do aposentado com idade superior a R$65.000. Então, essas isenções, dentro da simplificada, mesmo você não podendo abater outras deduções, a exemplo de saúde, gasto com instrução, com dependente, você pode sim, especificamente para a questão aí do aluguel. E aqui uma dica para você que tem aluguel e recebe esse aluguel de pessoa física. Não esqueça do Carnê-Leão, que o Carnê-Leão ele é mensal e se você não fez o pagamento durante o exercício, pode lhe trazer problemas agora. Teotônio, a Maria que está nos assistindo em Cajazeiras, a Bernadette que está nos assistindo em Mangabeira, a Carla que está nos assistindo em Manaíra e muitas outras pessoas que eu acho que devem ter chegado depois da matéria, perguntam qual é o prazo de apresentação da declaração do ajuste anual e complementam, às vezes é prorrogado, pode acontecer isso por causa dessa pandemia, o que é que você acha como presidente do CRC Paraíba? Bom, Rômulo, esse ano a gente teve aí um prazo mais curto, né? Não, o contribuinte nem sente, aquele que presta a sua declaração lá sozinho, ele praticamente não sente. Mas para nós, escritório de contabilidade, que fazemos de diversos contribuintes, esse prazo foi bem encurtado, porque ele começou no dia 7 de março e vai até 29 de abril. Então, aí geralmente, de 1º de março a 30 de abril, a gente perdeu aí uma semana, né, de trabalho nesse prazo. Então, a pessoa vai ter aí até 29 de abril para prestar a sua declaração de imposto de renda. E, Romulo, você falou uma coisa interessante
aí sobre a prorrogação, né? Que as pessoas ficam esperando e pode... Nos últimos 2 anos, nós tivemos prorrogação, a declaração foi até maio, e como bem disse aí o delegado da Receita Federal aqui no estado da Paraíba, Milton, esse ano ainda não tem previsão de prorrogação, mas nós da classe contábil estamos aí pleiteando sim essa esticada do prazo em virtude disso que eu falei, de algumas dificuldades que nós estamos tendo com os programas. Então, algumas instabilidades, elas provocam aí uma certa improdutividade, né, no dia a dia. Então, a gente está pedindo, está com esse pleito, sim. Esperamos que a Receita Federal seja sensível e consiga aí atender esse pleito. E até porque a gente também não venceu 100% a Covid, né? Tem muitas outras consequências que as pessoas têm que levar em conta, não só com a declaração do imposto de renda, mas com muitas outras situações que as pessoas vivenciaram que precisam ir atrás de documentos para se regularizar. Perfeito. Mas, infelizmente, não vamos confiar. Se for prorrogado, você vai ser beneficiado. Eu devo saber, eu acho que antes de terminar o prazo, né? Porque não vai esperar terminar o prazo para saber que não fez, agora eu vou esperar, né? Ficar nessa dúvida. Mas muita gente interagindo aqui, eu peguei do Renato, que está nos assistindo agora e diz que também é contador, e ele fala uma pergunta até interessante. Ele pergunta: qual é a penalidade aplicável na apresentação da declaração de ajuste anual depois do prazo de sua apresentação? Eu acho que ele quer que você diga, porque eu acho que os clientes dele não devem estar cumprindo as coisas com ele, não. Existem 2 penalidades. Existe penalidade, uma multa mínima, que hoje é em torno de R$165. Tá? Essa multa, se você não tem imposto a pagar, então, essa é uma penalidade que vai existir. Tá obrigado, não entregou, tem essa multa mínima. Se você tem imposto devido, aí você vai para outra forma de cálculo da penalidade, que é 1% ao mês, até chegar a 20%. Então, nesse caso, se você tem aí um valor considerável de imposto de renda, então você vai ter uma penalidade bem severa. Eu reforço aqui, mais uma vez, nós tivemos aí, como o Rômulo falou, 2 anos de prorrogação, mas a Receita, ela é muito, assim, firme nessa situação de não prorrogar. Concordo com ele que realmente nós tivemos aí um problema que todo ano, dia 1º, dia 2, no máximo de março, o programa já era disponibilizado. Esse ano começou dia 7 de março, então são 6 dias aí que foram atrasados. E além disso, no início o programa deu alguns problemas, tá? Então houveram aí alguns problemas desse sistema. Mas assim, a Receita ela é muito rígida. Houve a questão da pandemia, mas nós tínhamos aí, eu acho que quase 2 décadas que a Receita não prorrogava o prazo da declaração do imposto de renda. Rômulo, a Vilma, que está nos assistindo agora em Santa Rita, ela pergunta quais os meios a serem utilizados para a transmissão da declaração do imposto de renda desse ano. Maravilha, Vilma. A Receita Federal ela vem evoluindo cada vez mais no aspecto tecnológico. Então já temos há algum tempo já o app onde você pode utilizar, né, que serve para tablet, celular, seja na plataforma iOS ou na outra plataforma, né, do Android. Você pode baixar o programa no ambiente lá da Receita Federal e fazer o preenchimento no programa e enviar. Como também pode preencher diretamente no ECAC, de forma online, você preenche lá e envia automaticamente para a Receita Federal. Então, os meios de envio são basicamente esses, né? As plataformas, elas também têm botão de ajuda, onde você pode utilizar, e sempre que precisar, conte com a classe contábil, um contador de sua confiança. Mas não tem mais aquela de imprimir o papel e entregar lá na Receita, né? Tudo eletrônico. Não, tudo eletrônico. Teve um período também de transição que entregava um disquete também na Receita. Isso aí tudo é ultrapassado, tudo entrega via internet, através desses apps que eu falei ou pelo Receita Net. A Elisângela está nos assistindo aqui em Bahia e ela manda um abraço, está ligadinha aqui nas informações. Pergunta aí ao doutor Rogério, quem deve transmitir a declaração do ajuste anual do exercício 2022 com a utilização do certificado digital? Veja,
Pegando um gancho aqui da resposta do Rômulo em relação ao que nós temos hoje de possibilidades de entregar a declaração do imposto de renda, a Receita fazer aqui um reconhecimento do grande avanço do nosso fisco. Entendo que em termos de administração tributária, o Brasil não deixa a desejar para qualquer país do planeta, ou seja, nós somos realmente muito bons nisso. Nesse caso concreto da pergunta dela, você pode utilizar, está obrigado na realidade a usar o certificado digital naqueles casos em que você teve rendimento tributável superior a 5 milhões. Da mesma forma, rendimentos isentos não tributáveis também superior a 5 milhões de reais e também no caso que você fez pagamentos a terceiros no valor de 5 milhões de reais. Então é necessário que você tenha um certificado digital. Aqui agora que eu dou uma dica importante, que a plataforma gov.br, ela vem, de certa forma, substituir o certificado digital. Então, se você tem a plataforma lá no nível prata e bronze, prata e ouro, perdão, são 3 níveis, bronze, prata e ouro, você hoje vai ter acesso a todas as informações da Receita Federal, lá dentro do espaço da plataforma, que é o ECAC, e não só para você fazer a sua declaração de imposto de renda, que aqui eu dou uma dica também muito importante, você acompanhar a tua declaração pós-entrega da declaração do imposto de renda. Então, nesse caso específico que ela fez a pergunta, e se você teve essas situações, que aí é lógico para aquele tipo de contribuinte que já tem uma renda bem mais elevada, e a Receita Federal cria sistemas de segurança para evitar principalmente questões de fraude. Bom, a gente vai novamente para um giro e para um intervalo, mas muita gente aqui com dúvidas das declarações anteriores que não foram feitas, como fazer a partir de agora, o que é que tem que ser feito, se paga mais multa, não paga. Vamos deixar para o próximo bloco para tirar as dúvidas do telespectador. Melhor, né, do que somar com certeza é realizar. E aqui a gente ajuda, você tem a certeza disso. Assista agora as oportunidades da Mais Construtora e da Construtora Aliança. Veja. Você já sabe que o Noah tem a sua cara, né? E para te inspirar, temos um decorado belíssimo. Jaque, bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo. Vem conhecer cada detalhe desse empreendimento. Se qualidade de vida para você é localização, vem conhecer esse belíssimo projeto. Temos um plantão no local, um belíssimo decorado e uma maquete para você conhecer cada detalhe. No Barraia é verão o ano inteiro, ainda mais em Praia de Ponta de Campina. Camilo, o que a gente pode esperar desse lançamento? Pois é, Bia, é o super lançamento da Aliança em Ponta de Campina, como você falou, uma região extremamente desejada pelo paraibano, por quem curte o mar maravilhoso que só o Nordeste oferece. E o Barraia, como eu falei, é o lançamento da Aliança, são apartamentos que vão de 65 a 190 metros quadrados e você vai aproveitar toda a estrutura de lazer que já tem a assinatura da Aliança que o cliente conhece. Então, se você quiser saber mais sobre essa novidade, ligue agora para o nosso showroom, pois temos um time de imobiliárias parceiras a postos para te receber. E aí, o que está faltando para você realizar o sonho? Entre em contato agora com a Mais Construtora e também com a Construtora Aliança, pois os corretores de imóveis estão todos de plantão. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima, que eu te sigo de volta. E vamos para mais um intervalo comercial, é rapidinho, continua aí com a gente, voltamos já já. Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema COFES Cresce. Chegou a hora de conhecer o campeão.
O jogo final no Castelão vai consagrar o novo rei do Nordeste. Duas torcidas gigantes ansiosas para gritar campeão. Uma delas vai realizar o sonho. Domingo, Fortaleza e Sport ao vivo. É o jogo final. É o jogo do título. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento: aposte com o melhor. Aposte com betsul.com. Venha para o PagBank e invista no CDB que rende mais que a poupança. Açaí, a maior goleada da economia. Medicamentos EMS, sua saúde merece. Já estamos de volta e você já percebeu o aumento do número de famílias que decidiram adotar bichinhos? Não? Então, sobretudo durante essa pandemia, foi algo impressionante. O presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre esse comportamento que também afeta o mercado imobiliário no sentido propositivo. Acompanhe. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. O nosso tema hoje é PET. Na verdade, nós precisamos falar disso porque houve uma modificação bastante substancial no número de PETs hoje em função da pandemia. Nós soubemos de uma pesquisa feita por uma organização chamada Comac, e essa pesquisa determinou o seguinte, que durante o período do isolamento social, o número de animais vivendo em apartamentos, casas, em condomínios, enfim, cresceu aproximadamente 30%. Então é um número muito significativo, o que faz com que a gente pense que nós não podemos ignorar mais isso no mercado imobiliário. Hoje, inclusive, nós temos alguns parques públicos que já estão providenciando espaços especiais para cuidados com os pets. Mas não só, existem alguns condomínios que já estão se preocupando em criar áreas especiais de tratamento, de banho, de tosa, enfim, para animais domésticos. E é uma tendência que não tem como reverter realmente. Há quem goste, há quem não gosta, obviamente, mas é uma tendência que não há como reverter. Há pouco tempo nós discutimos em juízo, isso não faz aí talvez 5, 10 anos, discutia-se em juízo se o condomínio poderia proibir ou não, por exemplo, o trânsito de animais domésticos por dentro dos elevadores, das áreas comuns, etc. Hoje já está absolutamente consolidado isso. Então é importante que nós, corretores de imóveis, estejamos atentos a isso também. Quando a gente for oferecer um imóvel hoje, primeiro a gente tem que conhecer o imóvel e saber se ele tem disponibilidade para esse tipo de serviço. Se tiver, é um argumento a mais que nós temos para vender o apartamento hoje com toda certeza, porque quase 100%. Travou aí. Damos continuidade ao bate-papo sobre imposto de renda. Estou esperando a sua interação. Colabora aí enviando suas perguntas, seus beijos, seus abraços para 998542857. Muita gente aqui interagindo, Rômulo e Rogério. Rômulo, como apresentar as declarações de anos anteriores? A Vilma, a Carla, o Pedro, muitas pessoas perguntando com dúvidas sobre isso. A Receita Federal, Rômulo, ela permanece, ela mantém lá na sua base lá os programas de cada ano. Então, se você é obrigado a entregar aí de exercícios anteriores, você vai baixar o programa respectivo daquele ano e fazer essa entrega. As regras de entrega, elas estão aí congeladas já há algum certo tempo, né? Mais de 5 anos. Então, basicamente são essas já citadas anteriormente, rendimentos acima de 28.559, que inclusive é também uma das pautas nossas, né, para aumentar essa tabela, né? Hoje quem ganha mais de 2 salários já está obrigado, né, a fazer o imposto de renda, né? R$ 1.903 é o limite mensal aí para você estar sendo tributado. Então realmente é uma pauta também que a gente busca, é uma ampliação dessa tabela, né, a evolução dela, né, já há tanto tempo congelada. Muita gente interagindo. O Luiz Otávio, ele mora no Jardim Oceania
Rogério, ele diz assim: como devo declarar a venda de um veículo e quais as informações que devo ter do comprador? Ele vai lá na ficha de bens e direitos, ele vai colocar na descrição que tem lá do veículo, ele vai dizer que vendeu esse veículo pelo valor de X a uma pessoa, o nome da pessoa e o CPF da pessoa. Então, feito isso, na coluna 31/12/2020 permanece o mesmo valor e na coluna 31/12/2021 ele vai zerar esse valor. Um dado importante agora, a partir da declaração do ano calendário 2021, agora do exercício 2022, Rômulo, é que a Receita Federal, na ficha de bens e direitos, ela criou 8 grupos de bens e um deles lá é a parte de veículos. E em relação especificamente a veículos, agora vai ser necessário, se você fez aquisição de veículos em 2021, de você fazer a informação, colocar o RENAVAM lá do veículo. Eu sempre faço uma análise e assim é preciso que a gente entenda o propósito da Receita, o porquê que ela coloca essas regras de ter mais um controle mais efetivo, no caso concreto aí do RENAVAM. Eu entendo que com a pandemia os veículos usados eles tiveram uma valorização e agora há a possibilidade de você vender carros, né, um carro usado, e você ter um lucro nisso aí. Lembrar que quando você faz operação com veículos, se você vender acima do valor que está na tua declaração de imposto de renda, vamos dizer que você tem um veículo lá por R$100 mil e você, por conta dessa valorização que eu falei, vendeu ele por 130, você ganhou R$30 mil e aí tem uma tributação do ganho de capital sobre esse valor. Então eu vejo que a Receita agora está com um olhar mais atento quando ela pede lá para colocar o RENAVAM do veículo e é uma obrigação em relação a esse imposto de renda agora de 2022. Para fazer o encontro de conta com os Detrans. É isso aí, tem que ter cuidado. É uma coisa que tem dado muito mordida do leão às pessoas quando vende carro, compra carro, e tem que ter esse cuidado. Eu quero mandar um abraço para o Asher Rodrigues, que é o diretor tesoureiro do Cresce de Brasília, que está ao vivo aí nos assistindo no portal t5.com.br. Um abraço a todos que fazem aquele competente conselho. Aqui agora, a Josineide, ela é de Mamanguape, Rômulo, ela gostaria de saber o seguinte, ela tem 28 mil que entrou na conta dela, quando devo declarar o imposto de renda? Ela só fez fazer diretamente essa pergunta, de onde veio esses 28 mil, não me pergunte que eu não tenho como adivinhar, Rômulo. Olha, depende, Josineide, quando você recebeu. A Receita Federal, ela trabalha, como a gente chama, de regime de caixa. Então, se você recebeu em 2021 esse recurso, você tem que estar declarando agora. E dependendo da fonte desse recurso, você também vai estar sujeito ao carnê-leão ali para estar apresentando mensalmente. Aí você tem que fazer aí no mês que ocorreu essa sua receita. Se foi esse ano e não é caso de carnê-leão, você vai entregar no ano que vem na declaração de ajuste anual de 2023. A Cláudia Dias, ela diz o seguinte, parabeniza, dá bom dia. Quem recebeu pensão alimentícia, Rogério, por decisão judicial, tem que fazer a declaração e se é tributável. Pensão alimentícia, muito cuidado com pensão alimentícia, tanto quem paga como também com quem recebe. A pensão alimentícia, ela tem uma tributação mensal chamada carnê-leão, logicamente, que acima do valor de isenção da tabela do imposto de renda, que é R$ 1.903. Então, a gente tem lá na empresa recebido muitos contribuintes com problemas de pensão alimentícia, que eles deixam para fazer o ajuste somente agora, ou seja, fazer a declaração. Na realidade, se você recebe pensão alimentícia, vamos imaginar que você tenha R$ 5 mil de pensão alimentícia. Então, você tem que ter o cuidado de fazer esse cálculo mensalmente e fazer o recolhimento do imposto, porque o vencimento, nesse caso, é o último dia útil do mês subsequente. E tem uma novidade agora, lá na ficha de alimentandos, que você tem que dizer lá, e é obrigatório você dizer se o alimentando ele é do próprio titular da declaração ou se é do dependente. Então, em relação à pensão alimentícia, tem esse cuidado. Para quem paga a pensão alimentícia, ela é dedutível, ou seja, você pode abater na hora de fazer o cálculo do imposto de renda. O que eu trago aqui, um alerta, é que muitas pessoas, elas fazem um acordo, além da sentença ou do acordo homologado lá de forma
consensual e digamos que ele estabeleceu lá R$5.000 de pensão, mas por uma questão dele lá, de acordo, ele paga R$8.000. Cuidado, que a dedução para quem paga a pensão alimentícia é o valor que está estabelecido lá no acordo ou na sentença homologado judicialmente. Isso quer dizer que qualquer pagamento feito além desse valor que consta lá no acordo judicial, ele é indedutível. E outra coisa importante também aí que você tem que ver em relação à pensão alimentícia é essa questão aí de você redobrar o cuidado na hora de fazer esse pagamento. Então, você pode pagar os R$8.000, como eu falei no caso concreto, só que os R$3.000, ele é indedutível. E isso pode dar problema lá na declaração de imposto de renda. Rômulo, a gente vai para o intervalo, chegando muitas perguntas aqui, vamos deixar para o último bloco e vamos ver se a gente consegue rapidinho vencer essas perguntas, senão a gente vai passar para vocês o contato do telespectador do WhatsApp, do e-mail, para vocês responderem. As melhores ofertas, né, das melhores construtoras da Paraíba e imobiliárias, você encontra e acompanha tudo neste sábado com a gente. Confira as novidades da Enolanda Construtora e também da construtora Guedes Pereira. Veja. Cada vez que a gente vem aqui no Prime View tem algo novo, mais próximo da entrega. Thales, como está o andamento da obra? Estamos com andamento com ritmo acelerado. Estamos já executando o revestimento externo na fachada, do 20º para baixo, né, porque o prédio é muito alto. A gente dividiu em 2 etapas. Além disso, estamos executando a parte de alvenaria, revestimento interno, instalações hidrossanitárias, escadas, corrimão. Então, são muitos serviços que estão sendo atacados no mesmo momento, né? A parte de estrutura, estaremos finalizando a parte de estrutura nos próximos meses, né? Porque tem a parte de área de uso comum como a torre. Estamos concluindo todas essas etapas até acho que daqui a 2, 3 meses estaremos encerrando tudo. Então, dessa forma, estamos convidando todos vocês para virem visitar a nossa obra. Nós temos um escritório de vendas no próprio canteiro de obra, que vai lhe acolher muito bem. E é isso. Venha ver essa nova obra e de um acabamento espetacular. O Reserve Garden 1 possui 15 itens de lazer. Morar assim é bom demais, né? Hoje viemos conferir de perto essa obra que está maravilhosa. Germana, bom dia. Bom dia, isso mesmo. Você que está pensando em morar nos bancários, num empreendimento exclusivo, chegou no lugar certo. Reserve Garden Residência foi pensada e projetada cada detalhe para você viver bem com sua família. 15 itens de área de lazer, com piscina adulto, piscina infantil, salão de festa, academia, espaço pet, pista de coupe e muito mais esperando por você. Procure um dos nossos corretores e venha conhecer mais. E aí, curtiu os empreendimentos? Então não perde tempo. Os corretores de imóveis da Enolanda Construtora e também da construtora Guedes Pereira estão lhe esperando. Me siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. E a gente vai para mais um intervalo, não troca de canal porque voltamos já já. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes.
Corretor de imóveis é networking, conhecimento de mercado, experiência, descomplicar para satisfazer os clientes, assessoria, confiança à negociação, organização, amplo cadastro de interessados, otimização, busca do melhor retorno ao investimento, tranquilidade, acompanhamento de todo o processo de documentação. Corretor de imóveis é tudo o que você precisa para negociar ou alugar imóveis com segurança. Confie seus negócios imobiliários a um corretor credenciado no sistema COFES Cresce. Agora vamos falar de informação e tecnologia. Você sabia que o Tambaú Imóveis e Negócios está na internet? No portal T5, além de poder, claro, acompanhar o programa nosso aqui, Tambaú Imóveis e Negócios, ao vivo, temos também o blog do T5 Imóveis. Olha, a gente vai fazer o seguinte, vai te explicar como é que você faz. Bota aí na tela para a gente explicar para você. Clica aí no blog, clicou, procura aí T5 Imóveis, clicou, aí ó, vai aparecer aí nosso blog. Lá eu atualizo com novos conteúdos toda semana, né? Todos os dias, todos os meses, que não pode mais deixar de ser a sua rotina diária. Não perde nada do que acontece no mercado imobiliário, na construção civil, no dia a dia, se a guerra acabou, se a guerra não acabou. Eu pego todos esses temas e transformo de informação para você, rápido, conciso e objetivo. Acessa lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo. O que você procura num imóvel? Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento? No nosso giro de ofertas você vai, claro, se surpreender e que não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Por quê? É possível ter tudo isso num preço único e num só lugar, né? Dentro do seu bolso, aquele valor que cabe dentro do seu bolso. Todas essas ofertas você vai acompanhar agora dos imóveis da Jampa Imobiliária e também da MRV Engenharia. Veja. O Reserve Garden fica no bairro dos Bancários e está com um valor abaixo do mercado. Quem conta mais pra gente é Elton. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Isso mesmo, Reserve Garden com valor promocional a partir de 175 mil. Um empreendimento completo, com área de lazer, salão de festa, academia, apartamentos com varanda, 2 quartos sendo um suíte, documentação toda inclusa. Então você que quer aproveitar a oportunidade e não perde tempo, procura agora a nossa equipe que está pronta para te atender. O Jardim dos Corais veio para revolucionar o bairro do Alto Plano. E eu queria saber, Tiago, quais são as condições especiais? Bom dia. Bom dia, Bia. É justamente isso. A MRV está trazendo nesse empreendimento entrada facilitada. O programa Casa Verde Amarela tem unidades que são exclusivas para esse tipo de linha de financiamento. A localização super privilegiada. Estamos na região do Alto Plano, vista mar para a praia de Cabo Branco. E nossa equipe comercial está de prontidão para te atender. Então vem para a MRV. Você viu como é possível, né, entrar em contato agora com o pessoal da Jampa e da MRV Engenharia para realizar o sonho da casa própria e receber essas oportunidades. Liga agora. Requisitos para a declaração do imposto de renda é o tema que estamos debatendo agora. É claro, você pode participar sim. Anota aí, 998542857, manda tua pergunta, manda teu e-mail, manda tudo que você tiver dúvida, teu abraço, teu beijo, pode mandar foto. A gente está recebendo tudo. Muito obrigado pela grande audiência. Rômulo, muitas perguntas aqui. A Berenice, ela pergunta o seguinte: o corretor de imóveis que recebeu honorários
e não pagou o carnê-leão mensal no ajuste anual do exercício 2022, irá pagar alguma multa, tem que declarar, como é que faz isso? Se ela tem rendimentos superiores a 28.559, ela também está sujeita à declaração de ajuste anual. E como o Rogério já citou anteriormente, que já foi pautado, você vai estar aí passível, né, de ser penalizado, né, de ter esse cruzamento, já que você não enviou no período hábil, né, no carnê-leão lá na época. Então, fique atento a esses prazos. O prazo de recolhimento do carnê-leão é sempre no mês subsequente ao seu rendimento. Rômulo, eu queria fugir da pauta aí, hoje estamos aí no mês do autismo, né? Fique à vontade. E nós temos uma campanha muito bacana, da campanha da destinação. Então, eu queria falar um minutinho sobre essa campanha. Que você pode fazer, Berenice, que está aí, que faz a declaração no modo completo, né? Que ela pode, aquela que pode fazer as deduções, você pode destinar parte do seu imposto para os fundos da criança e do adolescente. Hoje na Paraíba nós temos 70 fundos habilitados, onde você pode escolher o do seu município. Se seu município não estiver, escolha um outro, beneficie outro fundo e cobre lá do gestor da sua cidade para habilitar o fundo da sua cidade. Então esses fundos, eles gerem esse recurso e passam para entidades beneficentes com todo o regramento, né, toda a regra lá que esses fundos têm e são aí fiscalizados por órgãos de controle. Então, 6% do seu imposto você pode deixar na sua região, deixar aqui na Paraíba, né, para atender idosos e também atender crianças e adolescentes. Então, a nossa capacidade, hoje, a gente não atinge mais de 5%, não atinge 5%. Então, a nossa capacidade de deixar recursos na Paraíba é muito grande e a gente não está usando essa capacidade. Pois é, ficou o apelo aí, concordo plenamente, pessoal. Rogério, o Ricardo do Bancários, ele pergunta: quem é considerado declarante conjunto? Antigamente, a Receita ela colocava lá na própria declaração, você tem que fazer uma habilitação, um campo específico para você dizer se era conjunta ou não. Agora, o simples fato de você trazer o cônjuge ou companheiro como dependente da sua declaração de imposto de renda, você já está fazendo a declaração em conjunto. É importante lembrar que o casal, ele pode, todos os bens que foram adquiridos na sociedade conjugal, pode, a critério do casal, escolher, desde que eles façam declarações separadas, um dos cônjuges e declarar todos os bens na declaração daquele que foi escolhido. Nesse caso, ele só tem que habilitar lá ambos, dizer lá, tem um campo, lá nos dados iniciais da declaração, que ele pergunta se é casado. Quando você habilita que é casado e coloca o CPF do cônjuge, automaticamente a Receita Federal faz os cruzamentos internos para ver a questão da evolução patrimonial. Mas o casal pode sim fazer, quando o casal, um dos cônjuges, consta como dependente na declaração do outro cônjuge, isso já é a declaração conjunta e, em declarando de forma separada, um dos cônjuges pode eleger o outro para fazer a declaração de todos os bens, desde que constituídos dentro da sociedade conjugal, ou seja, dentro do casamento. Rômulo, a Eneida e a Marina e também a Isabelle, elas estão nos assistindo em Miramar, faz uma pergunta bem interessante. Qual é o procedimento a ser adotado em caso de falecimento do ano calendário de 2021 de contribuinte que deixou bens a inventariar? Então, a pessoa faleceu em 2021, deixou bens, os seus herdeiros têm que fazer o quê? Bem, você tem que fazer a declaração anual de espólio. Então, a Receita Federal tem essa modalidade diferenciada, você vai fazer lá a declaração de espólio e se tiver imposto a pagar, você vai também lá naturalmente gerar esse imposto na declaração de espólio. E a diferença aí é que você, na última declaração de espólio, você não vai poder optar pela modalidade de desconto simplificado, vai ter que ser na modalidade completa. Então, também, se você tiver lá restituição a receber, aí já vai ser mais complicado, vai ter que ter um alvará judicial ou uma decisão lá de quem vai receber o recurso. Ainda pegando essa deixa de espólio e de declaração, a Benedita, que está nos assistindo em Sapé, ela pergunta:
Que deduções são permitidas nas declarações do espólio? Veja, todas as declarações permitidas para uma declaração normal. É evidente que, no caso aí do falecimento, uma série de despesas que são dedutíveis deixam de existir. Ou seja, despesa com saúde, despesa com dependente, tudo isso deixa de existir. Mas vamos imaginar um caso que esse espólio ele tenha lá um aluguel, tá? Uma renda de aluguel. Então, nesse caso, se aplica aquela primeira pergunta que você falou lá atrás, ela pode deduzir, sim, todas as despesas para recebimento desse aluguel. Ou seja, a taxa de administração, de corretagem, se ela paga os tributos que incidem sobre esse imóvel também, condomínio. Então, nesse caso, ela pode, sim, fazer a dedução desses valores e oferecer a tributação só o valor líquido. Rômulo, a Elisângela, que está nos assistindo pelo portal t5.com.br, ela não diz qual é o estado, ela pergunta, o imposto pago no exterior pode ser compensado apenas com o imposto apurado na declaração do ajuste anual? O imposto pago no exterior? Ela quer dizer o seguinte, o imposto pago deve ser que ela recebe, né? O que ela paga lá nos Estados Unidos, pagou o imposto lá de rendimentos que ela recebe nos Estados Unidos. Pode ser dedutível aqui, pode ser utilizado para abater o da declaração normal? Sim, se ela recebe rendimentos no exterior e ela não está com condição de que saiu do Brasil, né, ela vai ter as mesmas regras aí dos residentes aqui no Brasil. Uma pergunta interessante aqui, religiosos, missionários, pesquisadores e professores não residentes trabalhando no Brasil e recebendo proventos diretamente de entidades de empresas sediadas no exterior, são contribuintes de imposto de renda e a renda aqui no Brasil? Sim, a questão aí é ver o conceito que ela perguntou aí. Por exemplo, se ele é não residente, necessariamente ele vai ter que fazer a regularização dele aqui. Todo rendimento que vem do exterior, seja para o brasileiro, seja para o residente, ele precisa ser tributado lá dentro do Carnê-Leão. Tá? Então, rendimento, no caso concreto, aí seja de royalties, seja de aluguel, seja de serviço, de honorários, tudo isso tem uma tributação mensal, que é lá no Carnê-Leão. Tá? Lógico que quando você se ausenta e não tem mais a condição, passa a ter a condição de não residente no Brasil, o teu rendimento ele vai ser tributado nas regras do país onde você está estabelecido. Né? Quando você retorna, aí você retorna novamente à condição de residente, que é inclusive uma obrigação, ou seja, quando você volta do exterior, que não está na condição de não residente e volta novamente a ser residente, você tem que declarar o imposto de renda. Então, nesse caso dele aí, tem que observar a condição que ele está aqui no Brasil. Se ele for residente, vai naturalmente ser tributado pelo Carnê-Leão. E repito, o Carnê-Leão ele tem uma tributação diferenciada no que tange a questão do prazo, ou seja, você leva para a tabela progressiva mensalmente e o prazo de pagamento é até o último dia útil do mês subsequente. Muito cuidado com esse tipo de rendimento. Rômulo, a Marina, que está nos assistindo em Tambaú, ela pergunta o seguinte, existe alguma vantagem em entregar cedo a declaração de imposto de renda? Existe sim, Marina. Se você tem restituição a receber, você vai naturalmente entrar nos primeiros lotes de restituição, né? Que a Receita Federal já definiu os lotes aí que você vai poder receber. Então, você entregando, quanto antes você entregar, você entra nessa fila de restituição. Isso você tem que acompanhar lá também, né, o processamento da sua declaração. Então, se a sua declaração está lá como processada, ela já entra em fila de restituição naturalmente. Então, uma dica que eu dou também é acompanhar justamente esse processamento da sua declaração. Em muitos casos, Rômulo, acontece que as pessoas elas colocam lá um dependente e esquecem de colocar o rendimento daquele dependente e acabam caindo em malha fiscal. E essa sua declaração ela não entra em fila de restituição até você fazer essa regularização. Ou coloca o rendimento ou tira o dependente na opção mais vantajosa que você visualizar lá na declaração. O Pedro Paulo está nos assistindo em Ponta de Campina. Ele diz o seguinte,
Quais as novidades que a Receita Federal trouxe na declaração deste ano? Tem alguma novidade, tem alguma coisa que pode beneficiar diretamente ou prejudicar? Muitas novidades. Eu creio que a Receita, cada ano, Romulo, você tem que fazer um reconhecimento, ela evolui muito, facilitando a vida do contribuinte, tá? Então, uma novidade é o uso do portal gov.br. Se você tem o nível prata ou ouro, você habilita lá, entra no portal e você já vai, clica, tem um link específico no próprio programa lá da declaração e você já vai buscar a tua declaração pré-preenchida. Qual é a vantagem de ter uma declaração pré-preenchida? Nessa declaração pré-preenchida já vem todos os teus bens e direitos que você declarou, que estão lá em 31 de dezembro de 2020. Então, já facilita o preenchimento. E também, todas as fontes pagadoras que você teve renda, ou seja, do teu salário, aonde você teve renda, seja que teve retenção, que foi informado em DIF, também já vem. As empresas, os planos de saúde, as empresas de saúde, os hospitais, as clínicas, inclusive também os profissionais liberais, os médicos, eles são obrigados a fazer a informação numa declaração chamada DMED. Então, os médicos declaram, pessoa física, de uma forma diferenciada, mas as pessoas jurídicas declaram lá na DMED. Isso quer dizer que você já vai ter o conhecimento de todas as despesas médicas que você pagou para uma pessoa jurídica. Então, essa novidade que veio agora, ela é muito importante para o contribuinte. A questão do PIX, que você vai poder pagar o teu DAF através de PIX, e você, no caso da restituição, você pode colocar a chave PIX CPF. Cuidado que só é CPF. Outra chave PIX não vale para você ter a restituição. Então, houveram aí muitas mudanças no que tange ao aprimoramento do sistema para facilitar a vida do contribuinte. Romulo, a gente vai para um giro e intervalo. A gente depois continua com muitas perguntas aqui. É o último bloco. Vamos deixar o pessoal no aguardo. Já me seguiu no Instagram? Segue lá que eu te sigo de volta. Por lá, vamos interagindo durante a semana. @Rômulo Soares Lima. Eu vou repetir. @Rômulo Soares Lima. Clica, me segue que eu te sigo de volta e vamos interagindo durante toda a semana. Agora vamos para uma pausa, mas voltamos rapidinho. Continua com a gente porque voltamos já já. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo. Porque com sonhos não se brinca. Vibra Champa! Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFESE. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e a sua família. Já de volta para te atualizar sobre as principais informações do portal T5. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje?
Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está em casa. A gente começa falando sobre atualizações no comando da Polícia Militar aqui na Paraíba. Isso porque o Coronel Sérgio Fonseca de Souza é o novo comandante-geral da PM aqui no estado. A nomeação foi assinada pelo governador João Azevedo e publicada na edição do Diário Oficial de hoje. Com a patente de tenente-coronel, Sérgio faz parte da corporação desde 1996 e atualmente estava no comando da Secretaria de Administração Penitenciária, que agora será liderada por João Alves de Albuquerque. Sérgio assume o cargo após a deixa aí do tenente-coronel Euler, que se afasta para concorrer à vaga de deputado estadual. Esse período de eleições, né, Rômulo? A gente tá vendo aí muitas mudanças. Desincompatibilizações, né? Inclusive, nesse Diário Oficial de hoje também, o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, também foi exonerado, porque vai tentar concorrer a uma vaga na Câmara. E aí a gente está tendo vários exemplos de pessoas se preparando para esse período eleitoral. Né? Boa sorte a todos, espero que os trabalhos não sejam descontinuados e desejar sucesso aí nas suas tentativas. Tem mais alguma coisa? Tem mais, a gente fala agora de futebol, porque a FIFA anunciou no início da noite de ontem os horários e locais dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Assim, o Brasil, que está no grupo G do Mundial, estreará no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, contra a Sérvia. Já o segundo compromisso da equipe, comandada pelo técnico Tite, será no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, às 13 horas da tarde, aqui no Brasil, contra a Suíça, no estádio 974. Quem é amante de futebol, né, Rômulo? Um esporte tão popular aqui no Brasil, está ansioso por essa Copa 2022, que foi adiada aí, né? Dessa vez vai ser diferente, né? Dessa vez vai ser de novembro, chegando para dezembro. E a gente tem que se adaptar, porque foi a pandemia que trouxe essas mudanças. Quem sabe dá certo e a FIFA não continua botando esse calendário. Mas o correto sempre é no meio do ano. É isso. E aí a gente fica por aqui, mas outras notícias vocês já sabem, lá no portal t5.com.br. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Até a próxima. Quer a garantia de uma segurança jurídica para fechar um negócio imobiliário? Claro, nós nos referimos aos parceiros que a gente confia. Veja aqui a FK Imóveis e também a Global Construtora apresenta para vocês essas novidades. Assista. O TF Concept Residence fica nos Bancários, próximo à Praça da Paz e com um design super moderno. Quem traz mais detalhes é Priscila Fenizola. Bom dia. Bom dia, Bia. Isso mesmo. O TF Concept Residence é um empreendimento sensacional que fica na melhor localização dos Bancários e possui uma área de lazer maravilhosa na cobertura, possuindo piscina, adulto e infantil, espaço gourmet, espaço kids, lounge, num preço imperdível, a partir de 279 mil. Então não perca essa oportunidade, entre em contato aí conosco no 98677-2008. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Localização pra lá de privilegiada, perto de tudo que você precisa, o Imperial Anchieta se destaca no bairro de Manaíra, com entrega prevista para junho de 2024. Pedro, bom dia. Bom dia. Imperial Anchieta, gente, fica nos bairros mais tradicionais de João Pessoa. É o bairro de Manaíra, é um bairro onde a gente tem uma orla belíssima, é um bairro onde a gente encontra a maior quantidade hoje de restaurantes e bares, entretenimento dentro do Imperial Anchieta, entretenimento fora do Imperial Anchieta. Vale a pena conhecer o Imperial Anchieta, vale a pena morar em Manaíra e estar nas regiões mais valorizadas de João Pessoa. Vem para Global, vem para o Imperial, vem conhecer a gente. Não perde tempo, liga agora e garanta as oportunidades que só as construtoras imobiliárias, né, da Paraíba e do nosso programa te oferecem. Vai lá na Global, fecha esse negócio, o prédio está quase pronto também, fecha que você vai garantir com todas as garantias que uma empresa como ela vai te oferecer. Agora a gente continua falando sobre esse assunto que é o imposto de renda. Muita gente interagiu, já estamos no final do programa, e perguntas que não quer calar.
Rogério e Rômulo. E a gente está com dúvida aqui, Rômulo, sobre a questão de muita gente. Então, uma telespectadora me mandou aqui uma dúvida, é o seguinte: ela faleceu o pai e a mãe, mais de 5 anos, Rômulo. E esse falecimento, ela não ficou 3 imóveis e ela não fez o inventário. Aí agora ela fez o inventário apenas de um único imóvel e vendeu. Então esses outros 2 imóveis, ela vendeu um imóvel para exatamente poder pagar as taxas e tal e se regularizar. Os outros ela vai esperar vender os outros para fazer uma sobrepartilha. Aí ela pergunta, qual é o valor que ela de imóveis de herdeiro que tem que pagar o lucro sobre capital, ou se tem isenção, se não tem? Ela vai ter que fazer aí, colocar esse imóvel da tributação lá no sistema do ganho de capital e trazer na declaração de espólio lá do pai dele, né? Do pai dela lá que veio a falecer, né? Aí nesses sistemas eles vão estar apontando lá, tem umas perguntinhas lá do período que ela comprou, no tempo que vendeu, os valores, e aí o programinha vai trazer se houve ou não ganho de capital nessa operação. Rogério, muita gente perguntando quais são as situações que pode levar uma pessoa a malha fina. Uma das situações que dá mais malha fina, Romulo, sem sombra de dúvida, é quando você coloca alguém como dependente, seja filho, seja cônjuge, e essa pessoa ela tem rendimento, tá? E esse rendimento ele é informado para a Receita Federal. Então, quando você coloca alguém como dependente, você tem que ter um cuidado de você também trazer para a sua declaração todos os rendimentos que ele teve lá e também os bens e direitos. Então, isso é uma situação que dá muita malha. Outra situação também que dá muita malha são as pessoas, principalmente os médicos, profissionais liberais, que têm várias fontes, né? Às vezes eles esquecem lá, pelo volume de informações e quantidade de fontes, esquecem uma fonte dessa. Para essa situação, eu oriento que ele use agora a plataforma gov.br, o nível prata e ouro, ou ouro, e aí ele vai conseguir já trazer a declaração dele pré-preenchida, tá? Isso é muito importante, porque ele vai só fazer uma conferência dessas fontes pagadoras. Se ele tiver um certificado digital, ele também consegue. Agora, o que eu vejo dessa novidade que eu falei agora há pouco da gov.br é exatamente isso. É que você, sem ter um certificado digital, desde que você seja nível prata ou ouro, você tem informações de toda a tua vida fiscal dentro da Receita Federal. E um ponto muito importante é que quando você conclui a declaração, você vai poder acompanhar o processamento da declaração. E aí, quando você acompanha, tem um grande diferencial. Antes de você ser notificado, você pode fazer todas as alterações. Vamos imaginar que você esqueceu uma renda, uma fonte, e você está acompanhando lá o processamento da declaração e caiu em malha. Nessa situação, você faz uma retificadora e aí você evita penalidades mais severas por parte da Receita Federal. Romulo, estouramos nosso tempo. Muito obrigado pela presença. Deixar você com suas despedidas. A gente agradece sempre o convite de estar aqui falando com o seu público, um programa de maior audiência, e nós temos esse carinho aí sempre de estar falando com a classe imobiliária do nosso estado e do nosso país, né? Do mundo, né? Que você tem aí a audiência bem vasta. Então a gente agradece sempre o convite, continuamos à disposição sempre que quiser debater temas aí com o seu público. Rogério, muito obrigado por suas despedidas. Agradecer, dizer da alegria e satisfação de estar aqui. Romulo, ao lado aqui do nosso presidente, tem feito aqui um trabalho magnífico lá no nosso Conselho Regional de Contabilidade. Agradecer aí a presença e a interação de todos em relação a esse tema tão importante agora, que é o Imposto de Renda 2022. Muito obrigado. Me siga no Instagram, @Romulo Soares Lima, e nosso Tambaú Imóveis e Negócios de hoje chegou ao fim. É uma pena, mas chegou. Mas você pode sim rever o programa deste sábado e os programas anteriores no portal t5.com.br. Semana que vem eu volto desta vez e vamos falar sobre efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 no início de 2022. Muita coisa acontecendo. Grato pela sua audiência, um ótimo e maravilhoso final de semana. Sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.